Então, Efésios capítulo 6, versículos 2 e 3, é onde nós vamos dar o nosso pontapé aqui de partida, é onde nós vamos dar o nosso início. Pegou aí Bíblia, papel e caneta? Pegou? Então anote aí, cultura da honra, esse é o tema, cultura da honra, tá bom? E nós vamos iniciar aqui Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3. Diz assim: honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Queridos, para nós começarmos, deixa só a gente recapitular algumas coisas que nós tratamos aí pelo menos nas últimas lives. Então, se você não assistiu, você pode ir lá no nosso canal, Dalton César Filho, no YouTube, e você vai procurar lá a playlist Live da Família. E lá nós tratamos em 2 lives, a primeira sobre prioridades e a outra live foi sobre o poder da concordância, tá bom? Então você pode se inscrever lá depois, você pode curtir, compartilhar e comentar. E o que nós, de alguma forma, temos falado? Nós estamos falando sobre famílias disfuncionais, famílias disfuncionais. O que significa essa palavra disfuncional? A palavra disfuncional significa, basicamente, algo que não está funcionando bem. Não está funcionando bem. Então, sobre o que nós estamos falando? Sobre famílias que não estão funcionando muito bem. Então, de repente, essa família pode ser a sua. De repente, o casamento pode ser o seu. Ou você pode conhecer alguém, não sei. De repente, você pode conhecer alguém, um amigo, um parente, um filho, os seus pais, não sei, que parece ali as coisas não estão funcionando muito bem. Tem havido ali muito atrito, muitas brigas, muitas discussões, sabe? A falta de paz presente, as pessoas não estão se dando bem, não querem estar juntas. Então isso significa que as coisas não estão funcionando muito bem aí dentro dessa família ou para essa família. E é o que é importante então, é o que nós temos falado aqui, amados, presta atenção nisso. Famílias disfuncionais, elas se encontram disfuncionais porque não estão funcionando bem, óbvio. Agora a questão é, por que elas não estão funcionando bem? E às vezes as pessoas elas não se perguntam por que a família dela não está funcionando bem. Ela não se pergunta isso. E aí o que nós temos que entender? Que a família, ela tem um funcionamento, ela tem uma maneira de funcionar. A família, ela tem uma maneira de funcionar. E por que ela tem uma maneira de funcionar? Porque a família, ela foi algo criado. Então, tudo que foi criado para exercer uma função, ou pelo menos com funções. O celular aí, o dispositivo que você está usando para nos assistir agora, ou para nos ouvir, ou para nos ver, ele tem uma maneira correta de funcionar. Se você não respeitar o funcionamento disso, você não vai conseguir usar esse aparelho da maneira como você deveria usar. Então a família, queridos, o casamento não é diferente. Então se as coisas dentro da sua casa não estão indo muito bem, é porque ela não está funcionando da maneira como deveria funcionar. O funcionamento dela está errado. E aí a questão é, quem criou a família? Quem instituiu o casamento? Foi Deus. Então o que nós temos que observar? Se foi Deus que criou a família, se foi Deus que criou o casamento, que instituiu o casamento, nós temos que ir até Deus para descobrir como que faz para o casamento funcionar, para a família funcionar. É em Deus que eu e você, que nós iremos descobrir qual é a maneira certa do casamento funcionar, qual é a maneira certa da família funcionar, qual é a maneira certa de criar os filhos, qual é a maneira certa que a família tem que funcionar. E é aqui que nós vamos descobrir. Aonde? Na palavra dele, que nós iremos descobrir como é que o casamento funciona, como é que a família funciona. Então, meu amado, o que eu quero que você entenda? Que as coisas não estão funcionando porque você está fazendo funcionar do seu jeito. Você quer que o casamento seu funcione do seu jeito. Você quer que a sua família funcione do seu jeito. E aí, quando a gente começa a colocar a maneira nossa de funcionar para algo que tem uma maneira certa de funcionar, a coisa começa a se tornar disfuncional.
ela perde a sua funcionalidade, ela perde a sua função. Então, o que você tem que entender? Não, eu acho que é assim. Não, não é uma questão de achar, meu amado. Não, porque na minha opinião, não é uma questão de opinião. Né? Não, porque não é uma questão de achar, não é uma questão de opinião, não é uma questão de relativizar nada. Quando a gente fala de família, nós estamos falando de termos absolutos, porque Deus é absoluto. Então, a partir do que Deus criou, aquilo é absoluto. Família é algo absoluto. Matrimônio é algo absoluto. Em que sentido? Deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher e ambos serão uma só carne. Ou seja, isso é absoluto. É assim que o matrimônio é instituído. E acabou. Compreende ou não? Então, é assim que nós temos que entender. E aí, um desses fatores para você compreender é o que nós já falamos aqui. Entender as prioridades, como é que Deus estabeleceu a prioridade dentro do casamento para o ser humano, entender a importância da concordância. Quer dizer, tem casamentos, família que não estão funcionando bem porque falta ali a concordância. Então você precisa entender o princípio da concordância. E hoje, o que nós vamos falar aqui? A cultura da honra. A cultura da honra é algo que nós precisamos entender, porque ela vai fazer com que essa tal funcionalidade aconteça dentro do matrimônio, aconteça também na família. Então é muito importante isso. E como, né, nós estávamos conversando, porque na realidade, né, amor, quando a gente começa a falar de família, tem muitas coisas para tratar. Meu Deus, quando a gente começou a falar da questão da cultura da honra, nós íamos emendar um outro princípio que a gente vai deixar para a semana que vem, para a próxima live. Porque quando você começa a falar sobre algumas coisas, por exemplo, a honra, meu Deus do céu, a Bíblia está recheado desse tema honra. E a gente observa que isso faz parte da vivência cristã, da vivência bíblica, dos servos e servas de Deus, dos filhos e das filhas de Deus, faz parte da nova criação. Isso está ligado na nova criação, a questão da honra. Então, nós precisamos, como, né, minha esposa falou, resgatar a cultura da honra. Agora, por que eu digo para você resgatar a cultura da honra? Porque veja só, amados, a gente está numa introdução aqui. Se você quiser comentar, você pode comentar, porque de repente você se identifica com o que a gente vai falar aqui agora. Por exemplo, por que resgatar a cultura da honra? Para você entender primeiro. Nos países orientais, ou no lado oriental do planeta Terra, o que é oriental? Japão, China, Índia, Oriente Médio, essa região, somente essa região, ali é um lugar muito marcado pela cultura da honra. É muito presente essa questão da honra. Você pega, por exemplo, a população japonesa ou a sociedade japonesa, a chinesa, você vai perceber que eles são marcados pela honra. É algo muito presente a honra dentro da sociedade deles, é algo muito presente. Você pega, por exemplo, os países árabes, a honra é algo muito presente. Né? Eles fazem questão da honra. Quando a gente olha um pouquinho na história, e a gente vai lá para em 1939, a Segunda Guerra Mundial, existiam os kamikazes. Não sei se você já ouviu falar dos kamikazes, mas o que eram os kamikazes? Eram japoneses que entravam em seus aviões, e aí o que ele fazia? Eles pegavam os aviões e se chocavam com, como é que a gente pode dizer, meu amor? Se chocava com navios, se chocava com outros aviões, se chocava com tanques de guerra, ou seja, eles se chocavam com os inimigos. E aí você falava, eles estão se matando. A gente olha assim, estão se matando, estão se suicidando. Mas dentro da sociedade deles e naquele tempo, havia um código de honra ali. Onde para eles aquilo era uma questão de honra. Uma questão de honra. É como os profetas, né? Eles morriam por amor a Cristo, então eles falavam, não, eu estou honrando o nome de Cristo, né? Então a gente observa que ali dentro dessa sociedade há uma cultura de honra. Que no mundo ocidental nós estamos perdendo isso. Aqui, Brasil, América do Sul, Estados Unidos,
parte da Europa, tem se perdido a cultura da honra. Por isso que minha esposa falou, precisamos resgatar a cultura da honra. E aí, o que seria essa cultura da honra? Quem se lembra aí que os mais novos tinham que pedir bênção para os pais, ou para os avós, ou para os mais velhos? Lembra disso? Comenta aí se você lembra. Ou até hoje você, quando vai ligar lá para sua mãe, que já é uma senhora, para sua avó, primeira coisa, benção avó. Maravilhoso isso. Isso é uma questão do quê? De honra. Né? Porque o maior abençoa o menor. Amém, queridos? Outra coisa que tem que se perdido, que a gente tem falado, o ceder o lugar. Ou seja, você está num ônibus, no metrô. O ônibus está com sua ocupação já de lugares ali máximo. Entra uma senhora, um senhor. Meu amado. Eu não sei você, mas eu normalmente, quando acontece, eu fico constrangido. Quando eu estou numa fila, hoje em dia, já está até difícil fila exclusiva para idoso, mas quando chega um idoso, ou quando chega uma pessoa deficiente, até aconteceu recentemente com um banco, chegou um deficiente, você se constrange, né? O senhor quer passar na frente? Não, não quer. O senhor não quer mesmo? Mas isso é uma questão do quê? É honra. Entende? É honra, não é? E se possui o assento preferencial, que não deveria ser isso. Não precisaria. Né? Porque se tem o assento preferencial é porque não dão o assento preferencial para quem tem o se direito. praticando. Então já está se perdendo essa honra. E aí, né? E está precisando da lei para forçar isso. Porque quando a lei, né, ela é imposta porque não estão cumprindo aquilo que deveria ser cumprido. Aí você vê dentro de casa, por exemplo, não sei se vocês se lembram, mas lá em casa a gente mantém isso. A gente vai dar alguns exemplos, mas aquela coisa de sentar na mesa, né? Quem senta na ponta só come quando o pai se assenta na mesa. Lógico, se estiver trabalhando, não, mas aquela questão do, sabe, o pai, os avós, entende? De quem se servir primeiro. Então a gente observa, amados, que isso é uma coisa que tem se perdido. A gente procura o máximo corrigir as crianças naquele sentido de quando a gente está falando com um adulto, eles, sabe, interferir. O Gabriel já está entendendo bastante isso, mas assim, de manter essa honra, a maneira como fala com os mais velhos, né? A maneira como fala com o adulto, a maneira como fala com os avós, a maneira como fala com a gente, a maneira como fala com o professor, com a professora. É um termo que a gente precisa usar, e eu achei muito interessante que eu aprendi isso com os franceses. Os franceses, eles usam dois termos quando ele vai se dirigir à pessoa. Eu não me lembro agora me perdoe. Eu sei que tem o vous e tem uma outra que ele usa, não sei se é o tu. Mas eu sei que, assim, o vous, eu não sei qual que é o termo lá, depois eu posso até corrigir, quem souber aí, coloca aí. Mas para se direcionar a pessoa, eles usam dois termos. Eles usam o você e eles usam o senhor e a senhora. Isso é uma coisa que no Brasil também a gente tem se perdido. É onde as pessoas falam, não pode me chamar de você. Até às vezes, eu que sou pastor, eu tenho um costume, a gente é até ensinado, já é uma coisa que a gente já traz, depois nós somos reforçados a sempre procurar senhor, senhora, sabe? A sempre dessa maneira. Por que, amados, o senhor e a senhora e não o você? Porque, por exemplo, o francês entende que o você é uma questão de intimidade. Você só vai dizer você a quem você tem uma proximidade. Se você não tem uma proximidade, por que você vai chamar aquela pessoa de você? Então eles são muito assim, né? Respeitosos, são muito educados, o francês. Então eles vão tratar assim. Se eu chegar lá e uma senhora me atender, ela vai me chamar de senhor. Porque ela não me conhece. Ela não tem proximidade. Ela não tem vivência. Então a gente observa que nós temos perdido na nossa sociedade muita cultura da honra. Era como quando a gente fazia faculdade, tanto eu quanto minha esposa, uma coisa que a gente observava era quando os alunos, amados, chamavam os professores, mestres, doutores, pelo nome e de você. Pelo amor de Deus, irmão.
eu ficava assim constrangido, e às vezes eu vi os professores assim, eles também, mas eles fingiam que, tipo, tá tudo normal, tá tudo bem. Mas sabe, você se dirigir àquele que é uma autoridade, né, de você, sabe, de se referir. Então eu digo que nós temos perdido isso. E aí eu sempre comento, né, uma coisa que eu sempre comento, que me dá vergonha, foi na Copa do Mundo de 2014, quando no primeiro jogo da Copa, lá no estádio, o Arena Corinthians, em Itaquera, a nossa então presidente, que era a Dilma, amados, foi vaiada, xingada, humilhada. Amados, por mais que eu tenha questões políticas pessoais que divergem dela, amados, eu tenho que respeitar porque é a autoridade máxima do país, irmãos. É a presidente. Instituída por Deus, né? Instituída, né? Porque é isso que a gente fala, não é a questão da pessoa, é a questão do cargo, da posição que ela está. Entende? É a posição, queridos. Então você imagina a presidente nós xingando e parte ali, né? Não, mas é a população brasileira, o pecado do povo é nosso pecado, irmãos. Não dá pra gente diferenciar. O povo é um só, quando Deus olha para o povo, Deus vê um só. Entende? A nação. É triste isso, mas é como Deus vê. Então eu digo para você assim, nós temos que resgatar essa cultura. E aonde que ela tem que começar? É em casa que começa. A cultura da honra precisa começar a ser resgatada e ser estabelecida dentro de casa. É onde começa. Por quê? Aí a gente pode entrar. O que Paulo disse aí? Paulo está dizendo assim, como é que é? Para os filhos... Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Segura um pouquinho. Olha que interessante. Ele está falando para os filhos honrarem os seus pais. O que Paulo está dizendo para nós? Que essa cultura da honra, ela começa a ser estabelecida dentro de casa. Então, o que nós estamos vendo, o reflexo que a gente tem visto nessa sociedade, nada mais é do que já uma cultura da honra que não está presente dentro dos lares. Por isso que a Constituição brasileira diz que a família é a base da sociedade. Ou seja, a família, a sociedade só reflete como se encontram as famílias. Então, aonde que a gente começa a resgatar? Dentro da nossa casa. E quando que essa cultura começa a ser estabelecida? Nas crianças. É nos filhos que essa cultura precisa começar a ser estabelecida. É neles. É neles que nós devemos começar a estabelecer a cultura da honra, como a gente já disse aqui. Na hora que está comendo, come com a boca fechada, ao respeito, não fala isso, não fala aquilo, senta, não brinca com comida. Entende como é que é? Chega o mais velho, cumprimenta, fala oi. Chega uma pessoa, senhor, senhora, entende? Então nós temos que entender que isso já deve começar logo no início, lá no início, meu amado, da formação do indivíduo. Por isso que Paulo fala que a honra vai começar a ser estabelecida a partir do quê? Dos filhos, é das crianças. É ali que começa. Tá dando para entender? Então, se a gente quer começar a resgatar, vai ser nos seus filhos, será nos seus netos, ainda criança, ensinando eles. Porque isso vai ser automático. Porque se eles honrarem os pais, que são uma autoridade sobre eles, eles vão honrar. Eu posso até acrescentar uma coisa? E até assim, antes dos filhos, ambos se honrarem. Porque se ele não vê uma cultura da honra, eu honrando ele e ele me honrando, ele não vai honrar. Ele não vai honrar. Então, assim, os pais são o quê? Espelhos, são reflexo daquilo que os filhos veem. Então, eles refletem na sociedade. Então, se eu honrar ele e ele me honrar, eles vão honrar. Tenho certeza que vão honrar. Agora, se ele vê uma cultura de desonra, eu desonrando ele, ele me desonrando, eles já vão ter uma imagem de desonra e assim ele vai refletir na sociedade. Por isso, amados, que este é um dos fatores essencial
que a família precisa para se tornar funcional. O que é? Estabelecer uma cultura de honra entre o marido e a mulher, entre os pais e os filhos e os pais. Então nós precisamos resgatar essa cultura. E se você já tem, parabéns para você e procure manter isso. Se não, dá tempo de você resgatar. E o que é interessante é que Paulo, quando ele vai falar disso, porque eu até perguntei para minha esposa assim, falei para ela, tá, eu vou usar os 10 mandamentos ou eu uso Paulo? Ela falou, usa Paulo. Por quê? Para que aqueles tais que anulam o Antigo Testamento, né, que desconsideram o Antigo Testamento, não venham dizer, isso é Antigo Testamento. Mas olha que Paulo está trazendo esse princípio novo. Eu estava até conversando com ele, né? Assim, porque tem pessoas que falam assim, mas é o Antigo Testamento, então não valeu de nada os 10 mandamentos. Desvalida tudo. Então pode matar, pode adulterar, pode fazer o que quiser. Então eu falei assim, não, lança o novo, para que não venha falar, mas não está no Novo Testamento, está no Velho. Então foi da velha aliança. Mas agora para não ter o que questionar. Então isso. observa que Paulo ele pega e diz, isso é válido. Porque, amados, ainda, o que nós temos que entender? O que vale é o princípio. E o princípio é eterno. Ele é o mesmo princípio no Antigo e é o mesmo princípio no Novo. É a mesma coisa, são as mesmas coisas. Então olha que Paulo está trazendo um princípio do Novo Testamento. E o que ele fala? Que essa honra precisa estar dentro da família. Amém? Agora, o que é interessante? É que a honra, ela traz recompensa. Só nisso aqui nós estamos ainda, nem começamos tudo. Mas ele está dizendo o seguinte, que a honra traz recompensa. Olha o que ele está falando. Como é que é o versículo 3? O 3, né? Qual é a consequência de quem honra? No caso, os filhos, mas de quem honra? O 3. Para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Olha o que ele está dizendo, amados. Presta atenção nisso. Que quando você honra, você passa a ter acesso às promessas de Deus. A honra me habilita para as promessas de Deus. E nesse caso, os filhos, quando honram seus pais, olha que interessante. Como é que diz aí? Para que vivas bem e tenhas vida. Vivas bem. Primeiro, vivas bem. O que ele está falando? Qualidade de vida. A maneira como você honra, isso irá determinar a sua qualidade de vida. Se você vai viver bem ou mal. Se você vai prosperar ou não. Isso vai implicar sua felicidade também. Você sabia disso? Quer dizer, existem muitos filhos infelizes, por quê? Porque não honram seus pais. Não honram. Por isso são infelizes. E olha o que ele diz. Não só implica na qualidade, mas para que o quê? Para que tenhas vida longa sobre a terra. Sobre a terra, ou seja, para que você viva bastante. Isso reflete na tua quantidade de vida. Mas pastor, tem gente que não era um mau filho. Não, eu sei. Né? Pode haver suas exceções aí também. Lógico, vai da escolha de cada um também. Vai da escolha, lógico. Esse é um dos fatores, não é o único. Mas é um dos fatores que implica também. Entende? Não é o único. Mas é um dos fatores também. E é isso que nós temos que entender. O que, queridos? Que isso vai refletir na qualidade de vida e na quantidade de vida. Isso é o que a honra pode produzir nas nossas vidas. Por isso, presta atenção, pais. Agora falando com os pais. E você que um dia vai ser. Atenção, pais. Por quê? Se você deseja que os seus filhos tenham qualidade de vida, e se você deseja que os seus filhos vivam bastante, não permitem que eles desonrem você. Deu para entender? Porque na hora que você permite que eles desonrem você, você tá permitindo com que o mal atinja eles. Você está fazendo mal para os seus filhos. Quando você não confronta aquela desonra, quando você realmente não impõe a sua autoridade, no momento que ele desonrou você, desculpa, mas você está fazendo com que o seu filho tenha uma má qualidade de vida e a vida dele ainda seja abreviada. Então, você está fazendo mal para o seu filho.
Que nós já vimos Fazendo mal pra muito, sua né? filha. Às vezes fala assim, pastor, eu falei tanto para ele não ir, tanto para ele não ir. E acabou acontecendo uma tragédia, o adolescente, eu não sei, venha a morrer, a falecer. Então, às vezes, assim, o não mais imposto, às vezes é uma preservação da vida mesmo dele, né? Porque isso dá legalidade. E se Deus deixou aqui, né, que honra teu pai e tua mãe, Deus já te deu essa autoridade de você, como pai, agir com o seu filho. Às vezes fala assim, nós vemos hoje pais acuados com os filhos. Filho de 2, 3 anos, refém. Ai, filhinho, não, ai, ó, a mamãe vai ver. Não. E às vezes, não. Isso vai acabar machucando o seu filho. Entendeu? E quando você não impõe essa autoridade, eu não estou falando de espancar, não estou falando nada disso. Mas quando você não impõe a sua autoridade, você dá brecha, você abre portas para o mal tocar nele. Para tocar na vida dele. Entendeu? E você que não sou casada, não tenho filhos ainda, você pode observar isso e ver do jeito que trata os pais. Porque quando nós éramos solteiros, meu pai e minha mãe falavam, vê como que ele trata a mãe, o pai dele. E o pai dele também falava isso, vê como ela trata, se porta com os pais. Então isso já vai refletindo como será. E aí é importante você compreender isso, né? De você exercer a sua autoridade como pai, como mãe. Poxa, o que a gente vê às vezes é filho que bate porta, sai batendo porta, virando cara. Xingando, quebra tudo. Não, e a mãe e o pai ali, acuado, como se não pudesse fazer nada. E sabe o que é o pior? Nós vamos tratar isso na próxima live. Mas Deus vai cobrar ainda de você, pai e mãe. Que você não exerceu sua autoridade como você deveria ter exercido. Você sabia disso? Porque quem muito é dado, muito é cobrado, meu amado. Então, o que nós estamos falando aqui? Você precisa fazer com que os seus filhos, eles não te desonrem. Ou seja, nós temos que quebrar dentro das nossas casas a cultura da desonra. O lugar de desonra. Nós não podemos permitir isso dentro das nossas casas. E os únicos que podem fazer isso dentro de uma casa são os pais, é o marido e a mulher, o cônjuge. São eles que conseguem permitir isso. Porque, na realidade, os filhos, eles estão ali meio que, como é que a gente pode falar assim? Meio que no fluxo da coisa. Se o pai permite, se a mãe permite, eles vão ir. Se o pai e a mãe não permitem, eles não vão. Entende? É assim que eles vão funcionar. Então, atenção você pai e mãe, não permite com desonre, porque quando você permite com que ele te desagrade, saiba que ele está desonrando você. E aí você tem medo de desagradá-lo. Não, é melhor você desagradá-lo para que ele fique num lugar de honra do que ele te desagradar e ele entrar no lugar de desonra. E a gente ouve várias vezes, a gente vai aconselhar às vezes pais, mães, pastor, é melhor ele chorar agora do que eu chorar depois. Sim. É isso mesmo. É melhor ele chorar agora, fazer birra, espernear. Pode espernear. Se é um adolescente, pode chorar, pode ficar. Mas você vai preservar a vida dele. Lógico que tem que ter um equilíbrio e diálogo, né? Que é o mais importante. E explicar por que não. O porquê do não. Porque o não, às vezes, também salva a vida. Né? Sim. Então, o que nós temos que entender, amados? Presta atenção. Pais, não permite. Se você até hoje tem sido negligente, se você tem sido omisso nisso, muda isso agora. Começa a mudar agora. Começa a alterar isso na sua vida. Por quê? Porque quando você colocar eles no lugar de honra, eles vão ter qualidade de vida. Às vezes o casamento deles não está indo bem. Por quê? Desonra eles estão. Enfermidades, doenças, por quê? Desonra. Entende? É aquela coisa, é que eu não queria falar, eu não queria desagradar, eu não queria isso. E outra coisa, né, que nós vemos e conversamos muito também. Às vezes você vê algo errado. Você vê algo errado. É o filho que leva a namorada para dentro da sua casa, você crê na palavra, você não quer essa prática dentro da sua casa, e você fala não, e você às vezes ou finge que não vê. Ele vai dormir no quarto do filho, da filha.
Às vezes é o filho que está esquisito, você desconfia que usa droga, mas você não quer ver, você não quer confrontar. Finge que não está vendo. Finge que não vê. Quando vai ver, é algo pior que acontece. Então, temos que nos atentar a isso. Viu algo errado? Viu comportamento esquisito? Chega e conversa. Chega e conversa, confronta. Ó, vem aqui com carinho, com amor, mas diante da palavra, olha, vem aqui, eu não estou gostando dessa atitude, eu não estou de acordo com isso. Você que é sozinha, você tem que impor sua autoridade, porque às vezes a pessoa não é casada, né? Se separou, é divorciada, eu não sei. Mas você pode ter essa autoridade, porque Deus te dá a legalidade de você agir com autoridade. Com essa autoridade. É segundo a Bíblia que você vai agir. Porque quando a palavra fala honra o teu pai e a tua mãe, você já tem essa autoridade. Essa autoridade da parte de Deus. Isso, a autoridade Deus dentro de vocês, você. Isso, tá? delegou. Só que Porque a palavra fala que os filhos são herança do Senhor. Então, como nós temos tratado essa herança? E isso. Seremos cobrados. E a gente vai falar muito mais semana que vem sobre isso, tá? Sobre esse princípio, depois a gente vai tratar. Estou vendo aqui, a irmã Angelita falou, olha, meu filho chama os professores de senhores, igual o que eu ensinei, né? Mas nem todos aceitam. A questão, fala assim, é a minha educação. Até uma vez eu me lembro do Cauê. O Cauê praticamente um filho, né? Um menino que a gente teve presente, né? O Cauê. E ele falou que ele aprendeu muito essa questão de senhor, senhora comigo, eu ensinando ele. E uma vez ele foi falar com uma pessoa, a pessoa falou, não precisa me chamar de senhor, de senhora, não. Ele virou e falou assim, ó, desculpa a minha educação. Porque assim, eu fui educado assim, sabe? Eu fui educado assim, é isso que ele estava falando. Então, é senhor e senhora. Amém, queridos? E aí a irmã até falou, ó, peço bênção todo dia para minha velhinha. Amém. A irmã Joana, sim, pastor, até hoje peço bênção aos meus pais. E me lembro quando meu avô era vivo também. Amém. Então nós precisamos cultivar a cultura da honra. Porque a cultura só é estabelecida com cultivo. Então temos que cultivar isso, tá bom? Então, ela tem que estar presente. Agora, o que é honra? Marcos capítulo 6, amados. Aqui em Marcos capítulo 6, nós vamos entender um pouquinho sobre a honra, tá? E o que essa honra ela gera. O que a honra ela gera dentro da minha casa, o que ela gera na minha família, o que ela gera, o ambiente da igreja, o ambiente do trabalho, qualquer ambiente, sabe? A honra, ela você vai perceber que ela altera ambientes, ela prepara ambientes. Olha o que diz aí em Marcos capítulo 6. Até o 5. Então partiu Jesus dali e foi para sua terra natal, na companhia dos seus discípulos. Com a chegada do sábado, começou a ensinar na sinagoga local. E muitos dos que o escutavam ficavam admirados e exclamavam, de onde lhe vem tudo isso? E que sabedoria é esta que lhe foi outorgada? Não é este o carpinteiro, filho de Maria? E irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não convivem conosco suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Contudo, Jesus lhe afirmou, somente em sua própria terra, junto aos seus parentes e em sua casa, e que um profeta não é devidamente honrado. E olha a consequência. Lê lá, meu amor. E por isso, não podia realizar ali nenhum milagre, que ao impor de suas mãos foram curados. Pegou aí? Você viu o que Jesus falou? É interessante, amados, esse versículo. E a chave desse versículo é o versículo 4. Quando Jesus diz que profeta não tem honra em sua casa, em sua terra e no meio de seus parentes. É como aquele termo, né? Santo de casa não faz milagre, né? As pessoas são muito, como dizem aí. Mas a palavra-chave é essa, é honra. É honra. E sabe o que é interessante? Quando você lê o capítulo 5, não vou ler, só vou comentar, tá? Conta a história do Gadareno. Lembra do Gadareno? Ele era uma pessoa possessa com 2.000 demônios, cerca de 2.000 demônios. A gente calcula-se isso. Mas ele tinha uma legião, amados, de demônios. Alguns falam até 6.000. Uma legião de demônios. E é interessante que quando Jesus chega naquele lugar, aquela legião vai até Jesus e reconhece Jesus como filho de Deus. Quer dizer, ele está dizendo assim, ó,
Os demônios honram o Filho de Deus. Reconhece. Depois entra lá o Jairo, que era uma autoridade eclesiástica, religiosa, que foi até Jesus reconhecendo em Jesus quem ele era. E depois, no meio disso, a mulher do fluxo de sangue, que é tão maravilhoso o texto, porque ele vai dizer assim, ó, parte espiritual, autoridades, e uma mulher, ela disse com ela assim, se eu só tocar nas vestes dele, será o suficiente. Ela honrou ele. Aí o texto diz, coisas extraordinárias aconteceram. Aí Jesus foi para a casa dele. Foi para a cidade dele. Foi para o bairro dele. E eu posso falar para você que nós já presenciamos isso, porque a gente já tratou casal, a gente já viu isso. Tem cônjuge, por exemplo, ou o marido ou a mulher. Às vezes o marido é honrado na igreja, o marido é honrado no trabalho, é honrado por tudo quanto é lugar. Mas ele não é honrado dentro de casa, irmão. Ele é desprezado. Às vezes a mulher é honrada também no trabalho, na igreja, na vizinhança, em tudo quanto é lugar. Mas dentro de casa ela não é honrada. Olha que coisa, queridos. Então o que a gente observa aqui que Jesus está falando? Que a honra, é isso que eu estou falando aqui. A chave aqui é a honra. De modo que, em lugar onde ele foi honrado, ele pôde se manifestar e o sobrenatural fluiu naquele lugar. E lugar que ele não foi honrado, o sobrenatural não se manifestou. Então a gente já começa a entender algumas coisas. O quê? Que se não está havendo honra, a cultura de honra dentro de alguns lares, famílias, esse lugar já é um lugar propício para que o quê? O sobrenatural não se manifeste nesse lugar. E às vezes nós não temos experimentado milagres, né, sobrenaturais dentro de casa, dentro da família, por falta da honra. Né? Honra um com o outro, eu estou falando. Porque às vezes nós honramos a Deus, mas não honramos o nosso marido. Honramos a Deus, mas não honramos a nossa esposa. Né? Então, assim, nós às vezes estamos deixando de receber milagres, bênçãos, por falta da honra. Então, olha que coisa, amados. Por falta da honra, observa que Jesus ficou restringido de manifestar a vontade de Deus sobre aquele lugar. E o que é interessante? No capítulo 5 você vê ele libertando demônio, curando pessoas, quer dizer, é a vontade de Deus. Só que naquele lugar, por falta de honra, Jesus ficou restringido. Ficou retido. Ele não pôde fazer nada naquele lugar. Como se ele ficasse de mãos atadas. Não é impressionante isso? A honra? Então, o que a gente observa, que a gente falou? Que muitas famílias, por falta de uma cultura de honra, não estão preparando um ambiente para que o sobrenatural possa fluir em suas casas. Tá dando para entender ou não? Queridos, o que é honra? Palavra honra. Eu joguei lá, dei um Google, ele me deu alguns significados dessa palavra. Ele diz assim que a palavra honra significa apreciação, estima, respeito, precioso. Olha agora, valorizar, não tratar algo como algo comum. Não tratar algo como comum. Deu para entender ou não, queridos? O que aconteceu ali com eles? Eles trataram Jesus de qualquer forma. De uma maneira, vou usar esse termo, ordinária, no sentido de comum. Sabe? Algo comum. Qualquer pessoa. Eles trataram assim. Então, tratar com desonra é tratar alguém de uma maneira banal. Entende? É dessa maneira. Então, amados, o que nós temos que entender? O que aconteceu aqui? O que é honra? Para a gente poder fechar. Honra é determinar o quanto o outro, o quanto você valoriza o outro. É isso que é honra. A honra determina o quanto você valoriza o outro. Honrar é valorizar o outro. Isso que é honrar. E nesse caso, as pessoas não honraram. Não estabeleceram honra naquele lugar. E aí o céu se fechou. Deu para entender, queridos? O céu se fechou ali. Agora, por que a desonra vai se estabelecendo? Você já parou para se perguntar? Por que a gente vai perdendo essa desonra? Eu percebi uma coisa
nesse texto, a gente estava conversando em casa, desculpa. Percebi isso nesse texto. O versículo 3. Este não é o... Marcos 6. Este não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas? As suas irmãs não estão aqui entre nós? Sabe qual é o problema? Presta atenção numa coisa aqui. Deixa eu te falar a primeira coisa. O problema das pessoas é que elas confundem intimidade com proximidade. Proximidade é uma coisa, ser íntimo é outra. Proximidade não é a mesma coisa que intimidade. Por isso que a questão da desonra, ela vai se estabelecendo. Porque a gente acha que a proximidade com alguém ou de alguém, isso representa intimidade. E muito pelo contrário, amados. Proximidade é uma coisa, intimidade é outra. Por que eu te falo isso? Porque intimidade exige honra. Não sei se você sabe disso. Mas intimidade exige honra, exige respeito. A gente só abre a nossa intimidade para quem nos honra e para quem nos respeita. Aí você fala, mas como assim? Vou falar claro aqui. Você não fica nu para qualquer pessoa. Deu para entender? Até porque uma intimidade forçada é abuso, é estupro. Deu para entender? Portanto, amados, intimidade é algo precioso. Não é qualquer um que tem acesso à nossa intimidade. E para ter acesso a isso, é uma questão que tem que estar presente, que é a honra, o respeito, a valorização. Você pode observar isso, que quando um casal acontece alguma coisa que desrespeite um ou outro, somente isso acontece na sua mulher, quando o homem desrespeita a mulher, a primeira coisa que a mulher ela reage é justamente tirando o acesso à intimidade dela. Porque ela se sentiu desonrada e desrespeitada. Ela diz, não me toque. Pode ir dormir na sala. Vocês estão percebendo ou não? E às vezes a gente confunde, queridos. E eu vou te falar uma coisa. Intimidade não é algo para todos. Deus estabeleceu o lugar de intimidade. Por incrível que pareça. Ele estabeleceu a intimidade. Ela é reservada. Não é para todos. Entende? É para alguns. E depois eu ainda vou falar um negócio aqui. Mas a intimidade não é para todos. Não, porque eu falo tudo. Tem gente que é assim, não, porque eu sou aberto mesmo. E eu falo tudo. Eita, então desculpa, você não está entendendo. Porque existe lugares que não é qualquer um que pode entrar. Você lembra do rei Ezequias? Quando ele abriu a casa dele e ele mostrou a intimidade dele? Naquele momento, amados, Deus falou para ele, rapaz, você deu tiro no pé. Você abriu algo que não era para abrir. Então é importante a gente entender que a intimidade não é para todos. Não é. E é interessante que essa intimidade, ela chega ao seu nível mais profundo. Não existe um nível mais profundo nesse mundo de intimidade entre um homem e a mulher, entre o marido e a esposa. Porque eles chegam a um nível de intimidade que só um casal pode chegar, amados. Então existe uma intimidade que só é reservada para os dois. Para os dois. Então para você ter acesso, é a honra que vai te dar acesso a isso. A essa intimidade. Que ela é reservada. Então, o que acontece com vocês, como a gente fala, na intimidade, irmãos, é com vocês. Você não pode expor isso. Você não pode abrir isso. Entende? É algo reservado ao casal. Amém, queridos? Então, intimidade é uma coisa, proximidade é outra. E aí que é interessante. A proximidade gera uma falsa intimidade. Porque é o que o versículo 3 está falando. Não é o carpinteiro. Quem sabe se fala assim, ele fez uns trabalhos para mim. Ele que fez meu telhado. Né? Entre aspas, a mesa. Estou só contemporizando aqui. A mesa, a cadeira lá de casa, foi ele que fez.
Poxa, eu não conheço Jesus, joguei bola com ele, subi em cima de árvore, nadei no rio. Quer dizer, eles achavam o quê? Próximos de Jesus. E aí essa proximidade gera uma falsa intimidade. E aí, amados, que é o problema. Porque a proximidade torna tudo comum, banal, trivial. Agora, qual que é o perigo? Tem muito casal que eles são próximos, mas eles não são íntimos. Esse é o perigo. Não é? Tem muitos pais e filhos que são próximos, mas eles não são íntimos. Entende, queridos? Como eu estou falando, a intimidade tem níveis. Lógico, pais e filhos têm o seu nível de intimidade. Mas naquilo que foi estabelecido, não são íntimos. Como casal, existe um nível de intimidade, mas não são íntimos. Pode até ter lá o ato carnal, mas entre eles ainda não há uma intimidade. Porque eles não sabem a diferença entre proximidade e intimidade, porque a proximidade dá uma falsa sensação de intimidade. Mas como é que eu consigo identificar se eu sou íntimo ou próximo? Ou se há uma proximidade ou se há uma intimidade? É quando eu trato o outro com banalidade, de uma maneira trivial. Eu não valorizo o outro. Quando não há mais honra, o respeito. E esse é o perigo, né, meu amor? Esse é o perigo. Por quê? Porque se não há intimidade, porque intimidade é a ligação entre vocês vão cair simplesmente, vocês vão se basear num vínculo social. Ah, o que é? Ah, é minha mulher. Às vezes, assim, o casal às vezes tem até intimidade, né? Mas não são, igual o pastor falou, não são íntimos por inteiro. Eles têm a intimidade. Carnal. Tem a intimidade carnal, mas assim, um outro não se entende, não tem o diálogo. Então, ou às vezes não tem a intimidade, que esse é o perigo. Não tem a intimidade, não se conhecem, não tem o diálogo e vivem que nem irmãos. E aí não e é como a minha esposa falou, não se conhece de verdade. Então, o que a gente está observando, amados? Para você identificar. Aí vocês vão se basear só num vínculo social. Por uma questão assim, ah, minha mulher, ah, meu marido, ah, são os meus filhos, ah, são os meus pais. Aí é o carpinteiro. Ah, é o carpinteiro. Aí você começa a tratar de qualquer maneira. E dessa palavra também, né? Às vezes a esposa ou o marido, eu não sei, não quer fazer parte do dia do marido. O marido chega, ele quer contar, às vezes, o dia como foi. E às vezes a esposa fala, ah, não começa com esse papo. Ou às vezes o marido nem pergunta como que tá aí as crianças, como que foi tudo hoje. Não. É como a palavra de Deus diz, eles não quiseram saber, né? Eles não quiseram se aprofundar em Jesus, porque eles poderiam extrair o melhor de Jesus, mas eles não quiseram. E aí o que acontece? Acaba banalizando. Entende? E esse sintoma que a minha esposa falou aqui agora é um sinal do que a desonra já está presente. Há uma proximidade, estão debaixo do mesmo teto, almoçam, estão próximos. Há uma proximidade, mas não são íntimos. Então o que ela está falando aqui é o quê? É um sinal de que a desonra já se estabeleceu. Eu acho que o maior perigo de todos, né, que Deus fala na palavra, e tem versículos sobre isso, é sobre a intimidade, né? Que a gente deixa uma porta aberta, uma lacuna aberta, e se a esposa ou o marido não ocupa esse lugar, algo irá ocupar. Entendeu? E aí, quer dizer, é um nível em que isso também está sendo banalizado, quando acha que isso não é importante. É a rotina do dia a dia mesmo. Entende? A rotina, tô cansada hoje, amanhã é ele que tá cansado, aí as crianças, e às vezes vocês não se olham mais. É igual isso, vai banalizando, e quando você vai ver, já não acha tão importante isso mais. E aí é como até a irmã comentou aqui, a irmã Fátima, às vezes até começaram bem, e de fato é mesmo. Porque no início, é isso que é interessante, no início havia o respeito, a honra, sabe, de abrir a porta, né, de
tomar um banho, de estar cheiroso. Você quer honrar aquela pessoa. Né? Quando a namorada lá vai receber a namorada em casa, ela limpa a casa. Sabe, faz a comida que ele gosta. Faz a comida. De honrar aquilo. Isso. Sabe, de honrar. Quer dizer, até começaram bem, é verdade. Começaram bem. Mas esse se acostumar, essa proximidade, vai gerando isso aqui, essa coisa trivial. E o que a gente mais, assim, quando nós atendemos casais nesse nível, do jeito que está, e a gente fala assim, olha, retome o que você gostava nele, o que você gostava nela, recuperar isso. Porque às vezes a gente acaba esquecendo, né, com o passar do tempo. Vai se tornando comum. E o comum não é muito bom, né? Isso daí tem que ser a prioridade. O casamento tem que ser a prioridade. Não algo comum. Eu tô com ela já, né? Então essa proximidade, se nós não tomarmos cuidado, ela acaba estragando. A coisa se torna comum. É que nem um relacionamento com Deus. No início, né? No início, só pegar aqui, tá certo. No início, queridos, era, né, aquele desejo, mas aí você vai, paixão, aquele amor, né? Aí você vai se acostumando com isso, você vai se acostumando e depois se torna algo banal. Você está próximo, mas não há intimidade. Agora, o que é interessante, que é isso que nós tratamos aqui. Quando eles olharam para Jesus, eles viram quem? O carpinteiro. O filho da Maria. É isso que eles viram. No caso, às vezes, você olha para quem está perto de você aí, você vê o seu marido. É só o que você vê. É minha mulher. É os meus filhos. É o meu pai. Mas eles não viam como Deus via Jesus. Deu para entender, queridos? Eles não estavam vendo Jesus como Deus via Jesus. Ou seja, queridos, eles não viam que Jesus era aquele que o Pai havia enviado. É interessante porque a gente tem dentro de nós que, de alguma forma, aquela pessoa com quem a gente vai passar o resto da nossa vida junto, que a gente quer casar, nós temos que... Isso é de Deus para minha vida. Entende o que eu digo? Né? Até porque muitas pessoas falam, elas acham que o casamento é uma questão de sorte, você encontrar a pessoa certa. Então, quer dizer, ela tem dentro de si, peraí, essa é a pessoa. Porque todo mundo se une a alguém para dar certo. Ninguém se une a alguém para dar errado, para dar tudo errado, né? Então a gente precisa entender o quê? Que não é simplesmente, é isso que eu quero que vocês entendam, o olhar, a maneira como a gente tem olhado para aquele que está conosco, os nossos filhos, o cônjuge, não pode cair nessa trivialidade de que, é meu marido. Não, simplesmente não é só o seu marido, é também o marido. Mas, meu amado, existe ali alguém que é a imagem e semelhança de Deus, sabe? Alguém que é filho de Deus, alguém que a gente crê que de alguma forma Deus preparou para que nós pudéssemos encontrar e viver com essa pessoa, sabe? Existe isso, amados. Então nós vamos ter que alterar o nosso olhar para que, como a minha esposa falou, extrair, porque Deus colocou algo na minha mulher, na minha esposa, e em mim Ele colocou algo. Então, se a gente quiser extrair algo um do outro, é necessário isso. O nosso olhar. Amém, amados? E aí, essa é a pergunta. Como é que você tem enxergado os seus? É só o seu... é o meu marido, é minha mulher, são os meus filhos? Ou você entende, não, é alguém que Deus enviou na minha vida? E como é que você tem tratado com os presentes que Deus tem colocado na sua vida? Porque a Bíblia fala uma coisa interessante, que a mulher para o marido é a recompensa do trabalho dele. Então ela é a minha recompensa. Como é que eu estou tratando a minha recompensa, irmãos? Os filhos são herança do Senhor. Como é que eu estou tratando a herança de Deus? Entende? Como é que eu tenho que olhar? Como é que eu tenho que ver? Também, antes dele ser meu marido, há algo espiritual, né? Nós temos que identificar isso. Porque, assim, quando você se une a alguém, vocês são ambos uma só carne, assim diz a palavra. Então, assim, eu não vou trair porque eu estou fazendo um mal para minha carne mesmo. É como se eu estivesse, assim, decepando o meu braço, né?
Ninguém vai querer cortar um membro porque vai doer. Sim. Você vai perder aquele membro. Mas assim, eu não vou trair ele porque nós somos uma só carne. Eu não vou xingar, eu não vou desonrar ele, porque nós somos uma só carne. E é isso que a gente vê, que nós repetimos semana passada. Que nós vemos hoje casais que querem competir. É como se fosse um cabo de guerra. Vamos ver quem que arrebenta a corda primeiro. E isso eu vou falar para vocês Isso uma é coisa. muito perigoso. A gente já presenciou. Lógico, a gente trata com casais. Então uma coisa é a pessoa falar conosco, tá? Mas a gente já viu mulheres chamando a atenção dos seus maridos na frente de todo mundo, irmão. Desonrando. Ou às vezes um marido na frente de todo mundo. Ridicularizando a esposa, Sabe, né? Ah, tá desmoralizando. gorda. Ah, tá não sei o quê. Entendeu? Desmoralizando. Desmoralizando. Isso é Mal terrível. sabe eles que estão entrando num lugar de desonra. Terrível. Estão entrando num lugar de desonra. Isso é terrível, amados. E é como eu falo, estão se prejudicando. Ambos. Eu estou se prejudicando e prejudicando. Todo o ambiente, toda uma casa. Entende? Então, é como minha esposa está falando, não xingar, não isso, não aquilo. Por que eu falo para você? Olha que interessante. Eu vou ler aqui rapidinho. Romanos 12, 10. Amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Isso é Paulo falando. Pega aí, meu amor, Pedro, 1 Pedro capítulo 2. Lá é Romanos capítulo 12. Quer ler também para entender? Na minha versão tá assim, ó. 12, 10. Amai-vos dedicadamente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo dar honra às outras pessoas mais do que a si próprio. Quer dizer, dado que receber, né? Uma outra aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. O versículo... Vai anotando aí, tá bom? Capítulo 2, versículo 17. Está escrito assim: honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. É Jesus aqui? Não, não é Jesus não. O rei está falando dos governantes. Nosso presidente, nossos governadores, prefeitos. Honrai a eles. Peguei tanto Paulo quanto Pedro. Por quê? Para que você entenda uma coisa. Que a honra, ela faz parte da prática e conduta cristã. O nascido de Deus, o recriado em Cristo, aquele que é nova criatura, o Filho de Deus, se você se diz ser crente, você tem que ser uma pessoa de honrar os outros. Isso vai fazer parte da sua conduta. De estar sempre honrando, de dar preferência ao outro. Isso vai fazer parte de você. Ainda que a senhora é convertida, seu marido não. A senhora, como a tal convertida, vai dar honra ao marido. Ou o marido é convertido e a esposa não, porque há situações. O Senhor vai dar honra à tua esposa. Ou o filho dentro de casa é convertido, mas os pais não são, então vai dar honra. Isso, amados, faz parte de nós. Aliás, está na nossa natureza, é isso que ele está dizendo. De honrar, de dar honra, está na nossa natureza, crente. Amém? Faz parte de nós isso. Então, a honra faz parte da prática, da conduta cristã. O senhor, a senhora, tratar com respeito, isso faz parte, queridos. Dentro de casa, a gentileza. Meu filho, pega ali, por favor. Minha filha, pega ali. Ô bem, ô amor, pega lá. Você pode ver isso aqui para mim? Dá uma licença. Sabe, não se serve você primeiro. Não pode servir. Não, senta aqui. Não, senta ali. O que você quer? Escolhe você. Não, hoje vamos assistir o que você quer. Isso é dar honra. Dar honra é dar a preferência. É dar a preferência. Então, o que a gente precisa observar? Que nós temos que honrar, irmãos, porque isso faz prática da nossa vida. Isso aqui é a ética. A ética cristã exige a honra.
Então o crente, ele vai honrar. Ele vai honrar. Amém, amados? Ele vai honrar. E aí, queridos, para a gente poder fechar, eu quero fechar com 2 textos. Primeiro, 1 Samuel capítulo 24. E nós vamos fechar aqui até por causa do nosso tempo, para a gente poder orar, que já estourou bastante. Mas a gente, como a gente tem falado, é um estudo, é um discipulado, para a gente aprender, para a gente, sabe, se alimentar, para a gente poder compreender mais. 1 Samuel capítulo 24. Né? E depois assiste de novo isso. A gente vai subir lá para o canal. Assiste. Tá bom? 1 Samuel capítulo 24. Deixa eu só explicar para vocês aqui uma coisa. Saul estava perseguindo Davi. E olha que é o capítulo 24. Então isso já vem de vários capítulos. Anos de perseguição. E Saul querendo matar Davi, Saul querendo destruir com Davi, por conta de ciúmes, de inveja, porque Deus havia consagrado Davi a rei. Ou seja, geralmente assim, ele vai tomar meu reino, ele vai tomar meu lugar. Então antes que ele tome meu lugar, eu vou matar ele antes de tomar meu lugar. E aí, amados, o capítulo 24 diz o seguinte, ele fala para nós que Davi teve a oportunidade de matar Saul. E teve pessoas que até falaram aqui, ó, então, versículo 4, então os soldados de Davi lhe disseram, hoje é o dia sobre o qual o Senhor te disse, entregarei o teu inimigo nas tuas mãos, e tu lhes fará como te bem pareceu. Ó, falando que Deus que mandou, dizendo assim, ó, Deus mandou. Então Davi levantou-se e em silêncio cortou a ponta do manto de Saul. Mas sabe o que aconteceu? Versículo 7, versículo 6, e disse os que seguiam o Senhor. E ele disse aos que seguiam, o Senhor me guarde de fazer tal coisa a Saul, meu senhor, o ungido do Senhor, e estender a mão contra ele. Ele é o ungido do Senhor. E com essas palavras, Davi conteve os homens que estavam com ele e não permitiu que atacasse Saul. Depois Davi se levantou, meus amados. E aí ele gritou no versículo 9. Então Davi diz, por que dás atenção aos homens que dizem, Davi procura mal? Olha agora, os teus olhos acabam de ver que o Senhor hoje te entregou nas minhas mãos, nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse, mas a minha mão te poupou, pois eu disse, não estenderei a mão contra o meu Senhor, porque é ungido do Senhor. Sabe o que isso aqui fala? Que nós temos que honrar, mesmo quando nós somos ofendidos ou insultados. Porque às vezes você fala, mas eu tenho que honrar esse homem, pastor, esse meu marido que é um traste. Sim, honre ele. Porque isso vai subir como libação, como sacrifício vivo de louvor diante de Deus, meu amado. Pastor, mas eu vou honrar essa mulher rixosa, essa mulher que olha só Deus. Honre ela, meu querido. Honre sua mulher. Honre. Porque é isso que Deus deseja de nós. Honre. Honre mesmo quando você for ofendido ou insultado. Honre. Sabe por quê? Você não deve permitir que o mau comportamento do outro afete você. Porque o outro é responsável por aquilo que ele faz. E você é responsável por aquilo que você faz. Então tudo bem, você não tem o controle daquilo que o outro faz ou que tem feito contra você. Mas você pode controlar aquilo que você vai fazer em relação àquilo que o outro tem feito contra você. E isso você vai responder diante de Deus. E isso você é responsável. Então o que Deus deseja? Honre. Davi é um homem que ensina muito sobre honra. Muito. Segundo Samuel capítulo 9. Eu queria estender mais, mas vai ficar do tempo, vamos correr. Segundo Samuel capítulo 9. Davi, ele honra um homem chamado Mefibosete. Quem era Mefibosete? Neto de Saul. Então você imagina o atrito que não havia entre a casa de Davi e a casa de Saul. Esse Mefibosete, de repente alguns cresceram e falaram, era para você estar lá no trono, mas Davi que está reinando no lugar, porque o trono não era do seu avô. Olha, Davi foi uma dor de cabeça, uma pedra no sapato do seu avô. Imagina a amargura que havia, amados, entre essas duas casas, entre essas duas famílias. Mas olha o que acontece. Davi se levanta e fala, existe algum descendente de Saul? Perguntaram, existe, e foram atrás, falaram, Mefibosete. E aí o rei perguntou, onde ele está? Em Zibá, e respondeu, está na casa de Mequi, filho de Amiel,
lá em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo da casa de Maquir, o filho de Amiel, lá em Lodebar. Versículo 6 do capítulo 9 do 2 Samuel. Então Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto em terra e lhe fez referência. Davi perguntou, Mefibosete, e ele respondeu, aqui está o teu servo. Versículo 7, então Davi lhe disse, não temas, porque certamente serei bondoso para contigo. Por amor a Jonatas teu pai, eu te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás a minha mesa. Então Mefibosete lhe fez referência e disse, quem é o teu servo para atentares para um cão morto como eu? Então Davi chamou Zibá, servo de Saul, e lhe disse, dei ao filho de teu senhor tudo que pertence a Saul e toda a sua família. Tu cultivarás a terra com teus filhos e colherás os frutos e assim por diante. E respondeu, tudo quanto o rei meu senhor mandar o teu servo fazer, eu lhe farei. E Mefibosete comerá na minha mesa, como um dos filhos do rei. E Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Micá. E todos quando moravam na casa de Zibá eram servos de Mefibosete. Mefibosete passou a morar em Jerusalém. Por isso sempre comia a mesa do rei. E ele era aleijado de ambos os pés. Porque é o seguinte, uma coisa é você honrar quem está acima de você. Agora eu quero ver você honrar quem está abaixo de você. Quer dizer, Davi honrou Saul, que era quem estava acima dele. Porque às vezes nós honramos alguém que está acima, pensando nos benefícios que ele pode oferecer a nós. Agora quando você honra quem está abaixo, que benefício ele tem para dar para você? Mas aí, amados, a glória para você será maior. Sabe o que eu achei interessante? Que quando Davi honrou Mefibosete, a honra constrange, irmãos. Nós ouvimos uma história de um professor nosso, e ele não era convertido ainda. E ele disse que ele chegava em casa bêbado, ele chegava em casa depois de ter traído a mulher. Mas ele falava que ele chorava muito quando ele se via naquela situação. E quando ele chegava em casa, ele via as crianças todas arrumadinhas, comida feita. E aí ele caía lá no banheiro, a mulher dele vinha, né, vomitando, e a mulher dele vinha, pegava ele, tirava a roupa, dava banho, dava de comer. Ele falou que isso machucava ele. Quer dizer, ela honrava ele, mesmo daquela situação. Meu amado, hoje esse homem é um pregador. Hoje esse homem, por esse Brasil afora, e fora do país, tem pregado. Tem sido uma bênção. Mas vai essa mulher lá atrás desonrá-lo. Sabe por quê? A honra constrange. Quando alguém trata você com honra, você não fica constrangido. Não fica. E a honra também, ela traz cura, né? Ela traz cura. Porque quando a pessoa se constrange com você, fala, nossa, ela poderia ter me tratado de um jeito, mas ela me tratou de outro. E aí, então, o que você vê? Que aquele atrito, conflito que havia naquela família, entre aquelas famílias, caiu por terra. Por que você não faz isso? Você está com atrito com alguém? Você tem algum conflito com alguém? Chama para a tua casa. Sirva para ela um jantar. Dê para ela um presente. Honre ela. Faça isso. Honre ela. Porque, como a esposa disse, traz cura e restauração. A honra traz cura e restauração. E para encerrar, a honra estabelece paz. Quando a gente honra, os ânimos se aplacam. Quando você chega ali, lembra de Jacó, o irmão dele, ele morrendo de medo do irmão, mas ele honrou o irmão dele. Quando ele está voltando para a terra do pai dele. Enviou os animais, e o irmão dele fala, Isaú, mas o que foi tudo aquilo? E ele, não, porque eu pequei. Fique em paz, somos irmãos. A honra estabelece paz. Amém, queridos? Então, amados, estabeleça uma cultura de paz dentro da tua casa. Uma cultura de honra, desculpa. Estabeleça uma cultura de paz também. Mas estabeleça uma cultura de honra, ou da honra dentro da tua casa. Resgate esses valores da honra dentro da tua casa. Amém? Vamos orar por isso, então. Você começa, meu amor, e a gente encerra. Pai, em nome de Jesus, Pai, muito obrigada, Senhor, por esse ensinamento poderoso, Senhor, por essas pessoas que estão ouvindo, aquelas que irão ouvir também, Pai. E que possamos, Senhor, resgatar essa cultura de honra, Senhor, de honrar, Pai, um ao outro, Pai. Ô, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Pai, e nos ensina, Espírito Santo, a honrar, a ser honrado também, que o Senhor dá honra àquele que tem honra. Sim.
Pai, em nome de Jesus, Pai, muito obrigada, Senhor, por cada vida, por cada família, por cada casamento, por cada casal, Senhor, por aquela pessoa que não tem ninguém, mas ela irá arrumar alguém, Senhor, e o Senhor irá preparar tudo, Pai. Senhor, muito obrigada, Pai, por cada vida, Pai, Sim, em nome de Jesus. Pai, te agradecemos e abençoamos a cada família, abençoamos a cada lar, a cada casamento. Pai, que o Senhor contribua e ajude esta pessoa a colocar as coisas no seu devido lugar dentro desta casa. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, vai organizando esse lar que hoje está disfuncional, que ele possa se tornar funcional. Que haja paz, alegria, amor dentro deste lar, em nome de Jesus, meu Pai. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Queridos, então estabeleça a cultura de honra. Reconheça o valor do outro, reconheça o esforço do outro. Elogie um ao outro, presenteie, não é? Como é que fala? Condecorar, né? Condecore, sabe? Ó, você, parabéns, você passou de ano, presenteie, amém? Sabe? Reconheça o que o outro faz, o que o outro é, o que o outro tem feito. Amém, queridos? Isso é a cultura da honra. Glória a Deus!